A CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir na semana que vem para tomar mais 2 depoimentos, entre eles do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Gonçalves Dias, e também do ex-comandante-geral da PM no Distrito Federal, o Fábio Augusto Vieira. Mais de Brasília agora. Ontem teve bate-boca para variar, né? Sessão tumultuada mais uma vez. Quem vai contar tudo pra gente é o João Pedro Melo. Diga, JP, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ontem foi uma sessão tanto quanto tumultuada. A gente começou já com um atrito, né, mais cedo envolvendo o Marco Feliciano. Foi um atrito ali que foi fora dos microfones, né? A sessão estava já suspensa, aguardando que o depoente chegasse, mas esse foi a primeira confusão do dia. Depois disso, ao longo da sessão, a gente teve várias outras situações de bate-boca, vários momentos em que parlamentares disseram que a CPMI terminaria em pizza, o que acabou ofendendo Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele disse que, diante dessa situação, vai colocar na próxima sessão todos os requerimentos que estão pendentes para serem votados. E aí ele destaca que muitos dos requerimentos da oposição, ou seja, dos favoráveis a Jair Bolsonaro, seriam negados e os requerimentos do governo seriam aprovados diante da situação atual da CPMI. Alguns parlamentares da oposição entraram na turma do deixa disso, pelo amor de Deus, senhor presidente, vamos resolver essa situação de outra forma. E ontem, no final das contas, a sessão foi um pouco mais calma. Só que aí, esse depoimento de ontem chamou bastante atenção. Foi um dos assessores de Jair Bolsonaro, um dos assessores de Jair Bolsonaro, que confirmou ter feito o pagamento de um boleto à família do ex-presidente. Luiz Marcos dos Reis fez a afirmação após ser questionado sobre o tema durante o depoimento à CPMI, que investiga os ataques de 8 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de movimentações financeiras irregulares durante o governo anterior. Segundo o COAF, ele tem rendimentos de cerca de 13 mil reais, só que movimentou mais de 3 milhões em 1 ano e meio. Ao ser perguntado sobre o tema pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o ex-assessor negou as acusações, só que logo depois acabou caindo em contradição e admitiu o pagamento à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Da senhora Michele Bolsonaro, o senhor fez algum pagamento? Não. De qualquer que seja o valor? Eu recebia, quando era, vamos dizer assim, para fazer um exemplo. Pequenos pagamentos. Já fiz. O senhor acabou de dizer que não fez. Não. O senhor fez ou não fez? Eu estou falando aqui, eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio que ela estudava. Pois é, e aí Marcos dos Reis também se disse arrependido de ter participado dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, disse que jamais financiou, organizou ou trabalhou por essa questão, e ao detalhar, né, esses atos, o militar relatou que foi à esplanada dos ministérios a convite da esposa. Quando nós chegamos na esplanada, a Força de Segurança Pública, a PM, a Polícia, a Força Nacional estava ali do lado do Palácio da Justiça, mas já estava tudo dominado pela segurança. Esse eu vejo o meu erro. E estava a rampa que dá acesso. Ali estava tomado por gente. Eu subi, tirei foto. Realmente foi um momento impensável. Se a senhora me perguntar se eu arrependi. Pois é, e esse depoimento de Marcos Reis também teve uma outra revelação. Ele disse que fez uma transferência de quase 70 mil reais para Mauro Cid 2 dias antes do 8 de janeiro, só que essa transferência dizia respeito à venda de um carro e que Mauro Cid deu uma comissão de R$ 2.500 para ele, só que isso, claro, está sendo ainda investigado. Numa outra CPI, só que essa conduzida pela Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, outro ex-assessor de Bolsonaro deu mais detalhes sobre o caso das joias. Investigado por participação no esquema, Tenente-Coronel Mauro Cid evitou questionamentos e apenas reafirmou o papel dele à frente do cargo. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República, em cerimônias e viagens, encaminhados aos setores competentes.
A gente só tem que lembrar o seguinte, que Mauro Cid era o cara que estava ali na antessala do presidente da República e os outros que estão sendo investigados, aí a gente tem o Crivellati, tem também o Marcos dos Reis, eles ficavam no subsolo do Palácio do Planalto, diziam que atuavam somente nos momentos de viagens do presidente ou nesses outros assuntos que o presidente não podia sair, obviamente, do palácio para resolver. Além de Mauro Cid, essas investigações da Polícia Federal apontam também participação do pai dele, o general Lorena Cid, na venda dessas joias presenteadas a Jair Bolsonaro. Esse é um assunto que ainda vai movimentar muito aqui o noticiário de Brasília e na semana que vem tem mais CPMI. Mas sabe que me traz um certo conforto olhar para essa imagem e ver João Pedro Melo com uma camiseta e não terno, gravata e paletó. Mas tá na arara. Né? Não é comum, hein? Não é comum. Pois é, sexta-feira, então é sinal de que a sexta-feira é mais tranquila. Também ontem, né, Assim JP, só para registrar, ontem teve bate-boca da Elisiane Gama e do Marco Feliciano nessa mesma CPI, mas assim... são assuntos laterais e que nem merecem o nosso destaque, dá a impressão que isso acontece muitas vezes, né, para chamar justamente a atenção para que essas pessoas ganhem holofote ali nessa investigação que atrai tanta atenção, não só da imprensa, de todo mundo, né? As pessoas querem saber quem é que financiou, por que é que tudo isso aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas aí algumas figuras aproveitam para tentar aparecer a qualquer custo, né, João Pedro? Exatamente. Esse bate-boca da Elisiane Gama e do Marco Feliciano, ele foi um bate-boca demorado, mas não tinha nenhuma relação com o tema da CPMI. Foi totalmente lateral, como você disse. E era uma questão ali em que foram dedos em riste, palavras de baixo calão, coisas que nem vale de fato a pena a gente citar. Só que foi um bate-boca em que Marco Feliciano começou dizendo que ele não tinha o direito de fazer a livre expressão, né? E aí fez uma série de justificativas, falou a respeito de como é a atuação dele como parlamentar, que ele é um cara que está há muito tempo no Congresso Nacional e etc, para tentar justificar o fato dele ter faltado com respeito como a deputada um pouco mais cedo. Essa foi a questão. Elisiane Gama não gostou, acabou entrando ali num confronto com Marco Feliciano e os dois depois se resolveram e a CPMI continuou. Mas foi um bate-boca demorado, de fato, pausou um pouquinho ali o tema da investigação da comissão. Tem também o caso daquele outro parlamentar do PL, eu não vou falar o nome porque é o que ele quer, né? Ele quer justamente chamar a atenção, que diz que pediu mais 3 minutinhos para falar e quando ele fala sobre esses 3 minutos, grava um vídeo, ele faz aquele sinal da supremacia branca, sabe, do white power, que já foi, é isso, exatamente, que ele junta o polegar e o indicador e faz aquele sinal, ficam 3 dedos em riste, e que é reconhecidamente o sinal desses criminosos da supremacia branca, né, que se consideram uma classe diferente das outras, que se consideram mais gente do que as outras pessoas. Então, só para registrar aqui, para não passar batido, é uma discussão que está rolando, mas a gente não vai falar nem o nome dessa pessoa que vem tentando chamar a atenção, não é de hoje. João Pedro, bom trabalho para você. Uma sexta-feira tranquila pra gente, hein, por favor. Pra nós, hein? Valeu.